Oi fofoletes, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje é dia de conversar com vocês sobre o livro Na Escuridão da Mente, do Paul Tremblay. Recebi esse livro da editora Bertrand Brasil e quando mostrei ele em uma caixa postal minha e nas fotos do Instagram, muitas pessoas me pediram para fazer resenha deste livro. Como ele chegou assim recentemente, ele estava meio que lá no final da fila para eu ler, mas eu fiquei muito curiosa pela história e também pelos pedidos das pessoas que resolvi colocar ele na frente de alguns outros livros que eu tinha aqui. E, gente, eu não me arrependi nem um pouco de ter feito isso. Na Escuridão da Mente é um livro de terror psicológico. Eu confesso pra vocês que eu achava que ele iria seguir um outro rumo de terror, que seria tipo mais uma história de possessão demoníaca e exorcismo, etc, etc. Mas eu me surpreendi com o livro e com a narrativa dele. O livro fala sobre a história de Mary, ou Meredith, que atualmente ela está com 23 anos, mas no decorrer da narrativa a gente vai acompanhando alguns flashbacks, que na verdade não é bem flashback, ela está contando a história dela para uma autora best-seller que vai escrever um livro sobre a história da família dela. E na época que tudo aconteceu, ela tinha 8 anos de idade. Então a história é contada na visão de Mary. Mary tem uma irmã chamada Marjorie, que é mais velha do que ela. E quando ela estava com 8 anos de idade, Marjorie tinha 14 anos. E Marjorie, ela começou a desenvolver ou a apresentar alguns sintomas de esquizofrenia, onde ela achava que estava sendo perseguida e tinham vozes que ela ouvia direto e essas vozes mandavam ela fazer algumas coisas e coisas assim muito assustadoras começaram a acontecer na casa e com a família. Marjorie estava fazendo tratamento com um psiquiatra, só que esse tratamento não estava surtindo muito efeito. E para piorar a situação da família, o pai delas perdeu o emprego, que trabalhava há muitos anos numa fábrica, e ele ficou mais de um ano desempregado e o dinheiro estava acabando. Já estavam passando por várias dificuldades financeiras e o tratamento dela não poderia mais continuar, mas não tinha como ser diferente, porque ela precisava continuar o tratamento. Pelo amor de Deus! Antes de chegar na página 50 desse livro, eu já estava morrendo de medo. É muita coisa macabra que acontece e você fica pensando assim, gente, isso faz parte da esquizofrenia ou isso tem algum fundo espiritual e essa menina realmente está possuída por um demônio? Com todo esse turbilhão de coisas acontecendo dentro de casa, Mary acompanhando tudo isso como criança sem entender e ficando cada vez mais assustada com as coisas que a irmã dela estava fazendo, que era capaz de fazer. E a mãe começou a beber, a ficar depressiva, o pai cada vez mais distante da família porque ele estava desesperado por falta de dinheiro e a coisa toda acontecendo e acontecendo. E aí o pai teve a brilhante ideia de voltar para a igreja e procurar o padre Vanderly para conversar sobre o que estava acontecendo com a filha. E aí não deu outra, né? Na hora, o padre disse, ela está possuída por um demônio e eu preciso ir lá conversar com a sua filha pra gente ver o que está acontecendo. Só que o padre Vanderly, né, esperto do jeito que era, ele conversou com um produtor de um programa de TV que estava querendo fazer um reality show justamente sobre coisas assim sobrenaturais. E aí foi tipo queijo e goiabada, entendeu? E a faca na mão? Pois é, foi o que aconteceu com eles. O padre apresentou este produtor do programa para o John, que é o pai das meninas, e ele ofereceu, né, a proposta, apresentou uma proposta para ele de fazer um reality show mostrando o exorcismo da Marjorie ao vivo, num programa de TV, reality show. Sem pestanejar, né? E pensando no quanto que ele iria receber e achando que isso seria bom para a família, para a própria filha, porque assim ele poderia continuar com o tratamento dela, né, com o psiquiatra, apesar de que ele acreditava que ela seria curada quando fosse liberta, né, através do exorcismo que fosse feito com o padre. Eles resolveram aceitar.
E a casa virou um verdadeiro pandemônio de pessoas estranhas, de filmadoras, de luzes para todos os lados, de câmeras filmando para todos os lados, e eles não tinham mais sossego. E onde estava Mary nisso tudo? No meio dessa confusão, vivendo desse jeito, junto com a família, sem entender nada, mas ela metida no meio e tendo que passar por tudo isso. Gente, o negócio vira uma bagunça. E a história se desenrola nisso daí. A gente acompanhando o que aconteceu nessa época com a Mary com 8 anos de idade, e o exorcismo, e todo o reality show, e toda a confusão toda. E o autor vai nos apresentando coisas, assim, muito assustadoras. Vocês não têm noção das coisas que a Marjorie faz. E tem coisas que acontecem aqui que são muito nojentas. Tinha horas que eu tava lendo e, tipo, dava aquele embrulho no meu estômago. E, gente, pelo amor de Jesus, eu fechava os olhos pra não ler, porque não dava pra ler aquilo. Muito nojento. E realmente dá medo, mas eu não sou de me assustar muito fácil. Algumas cenas eu tive medo realmente, mas eu dormi tranquilamente à noite. Mas eu sei que as pessoas mais sensíveis, não recomendo que leia esse livro à noite, porque ele tem algumas coisas, algumas descrições de algumas cenas que realmente dão muito medo. Muito medo. E o autor, ele trabalha com o terror psicológico. Então, assim, é aquela narrativa tensa do começo ao fim, que você fica esperando coisas acontecerem o tempo inteiro, e você fica se perguntando o que vai acontecer com essa menina, o que vai acontecer com essas pessoas, o que vai acontecer com essa casa, o que vai acontecer agora. Então, assim, é uma coisa atrás da outra e realmente é assustador. O livro é muito bom, eu dei 5 estrelas pra ele. Eu recomendo muito, ele tem uma narrativa inteligente, envolvente, instigante, um terror bem presente do começo ao fim. Das primeiras às últimas páginas, você fica envolvido nesse terror psicológico que o autor trabalha na nossa mente. A gente entra na mente de uma criança vivenciando todos esses traumas. E o que é mais interessante de tudo, e eu gosto bastante disso, é a nossa protagonista não é uma protagonista confiável, e você só vai ter respostas lá no final do livro, que aliás é um final totalmente inesperado. E eu fiquei chocada quando eu terminei de ler, e eu fiquei, não é possível. Não acredito nisso. Para você que é amante da cultura pop, o livro faz várias referências a filmes clássicos de terror, tipo Exorcista, O Bebê de Rosemary, entre outros, e muitas outras coisas. Super indico essa leitura para vocês, o livro é muito bom mesmo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu curtir, compartilhe com seus amigos para ajudar na divulgação aqui do canal. E você já está inscrito aqui no canal? Não? Vixe, como tu é! Aperta o botãozinho inscrever-se que está aqui embaixo para receber todas as notificações e não perder nada por aqui. Beijo com os pessoal e até a próxima.